A história de Neemias. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Eu me chamo Neemias. No tempo em que passei por Suzã, a capital da Pérsia, o rei era Artaxerxes. Anani, meu irmão, chegou de Judá trazendo alguns companheiros junto com ele. Então eu fui correndo pedir notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Como vai Jerusalém? E o povo de Deus? Eles me contaram toda a desgraça. Aqueles que não haviam morrido estavam numa terrível situação na província de Judá. Todos na minha terra enfrentavam enormes dificuldades. Eles me contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto desprezavam meus irmãos. Depois, como se estivessem preparando meu espírito, bem devagarinho, disseram o que acontecera com as muralhas de Jerusalém. Ainda estão caídas, e os portões que foram queimados continuam do mesmo jeito. Ninguém os consertou. Quando ouvi isso, comecei a imaginar o quanto era grande a dor do povo de Israel. Meu coração não aguentou. As lágrimas foram correndo por meu rosto. Então me sentei e chorei amargamente, pensando no meu povo. Por que tanto sofrimento, um depois do outro, Deus meu? Durante vários dias fiquei ali chorando, sem comer nem beber coisa nenhuma. Então orei assim: ó Deus do céu, Tu és grande e nós tememos o Teu nome. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, Senhor, e ouve as orações que faço dia e noite em favor daqueles que Tu escolheste como servos, os filhos de Israel. Confesso que nós, o povo de Israel, temos cometido muitos erros. Meus antepassados e eu temos pecado muito. Nosso comportamento é uma ofensa ao Teu santo nome. Não temos obedecido aos Teus mandamentos e às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra-te agora do que prometeste, ó Deus. Se vocês forem infiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta ao lugar que escolhi para ser adorado. Mesmo que vocês estejam dispersos por todo o mundo, pelos confins da terra. Senhor, Israel é Teu povo. Tu o livraste do cativeiro com Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os que têm prazer em Te adorar. Ah, Senhor, que eu tenha sucesso hoje e que o rei da Pérsia seja bondoso para comigo. Nesse tempo, eu era copeiro, encarregado de provar e servir vinho ao rei. O que vou contar agora aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia,
Quando o rei estava jantando, eu, como sempre fazia, peguei o jarro de vinho, provei dele e fui servi-lo. Era função primordial do copeiro provar tudo antes de ser servido ao rei. O rei nunca me vira triste daquele jeito. Por isso, estranhando, me perguntou: por que você está assim, tão triste? Está por acaso doente? Ou será que está se sentindo infeliz? Então fiquei muito assustado. No entanto, fui sincero. Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de estar triste se a cidade onde meus pais estão enterrados caiu na desgraça? Jerusalém virou um monte de ruínas e seus portões foram queimados. O rei me perguntou: o que é que você deseja? Orei a Deus no íntimo e depois respondi: se o senhor estiver contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá. Preciso reconstruir a cidade onde meus pais estão enterrados. Então o rei, tendo a rainha ao lado, me olhou com firmeza e disse: quanto tempo vai durar a sua viagem? Quando imagina que poderá estar de volta? Indiquei uma data e o rei imediatamente concordou com meu pedido. Disse então ao rei: se lhe parecer bem, ó rei, e puder, faça o favor de mandar cartas para os governadores da província de Eufrates Oeste, com instruções para que me deixem passar até a região de Judá. Pedi também uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, dando-lhe instrução para que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para levantar as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. Porque o Senhor estava comigo, o rei me deu tudo quanto lhe havia pedido. Ele mandou que me acompanhassem alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito aborrecidos quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que estava fazendo na cidade. Agi de acordo com o que Deus me havia colocado no coração. Levantei-me no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Levei apenas o animal que montava. Era madrugada quando saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. À medida que caminhava, ia examinando as muralhas da cidade, totalmente destruídas pelo fogo. Então virei para o norte e fui até o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o animal não encontrou lugar de modo a poder passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual havia seguido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhum dos homens do conselho ficou sabendo aonde eu fora, nem o que havia feito. Não contei absolutamente nada aos sacerdotes, nem às autoridades, aos oficiais
ou a qualquer pessoa que iria participar do trabalho. Ninguém sabia dos meus planos de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Nesse momento eu disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com esta decadência. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também lhes revelei o que o rei da Pérsia me dissera. Todos ficaram me olhando e falaram: bendito seja Deus, Neemias. Vamos começar a reconstrução agora mesmo. E iniciaram imediatamente o trabalho. Contudo, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem, sabendo do que estávamos fazendo, começaram a rir e a caçoar de nós. O que é que vocês estão fazendo? Por acaso pretendem se revoltar contra o rei? O Senhor vai nos dar o maior sucesso, porque Ele nos escolheu. Vamos começar a reconstruir. Mas vocês que estão aí zombando de nós, não são donos de coisa nenhuma na cidade de Jerusalém. Não têm nenhum direito como cidadãos e não têm nada a ver com este grandioso projeto de Deus.